tarde a todos e todas presentes. Saúdo a mesa em nome do presidente Zé Maurício. Gostaria de saudar também aqui a companheira Marileide, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Giraldo Ponciano, uma companheira, mulher, agricultora, trabalhadora de luta, ao presidente Genivaldo da FETAG, que está aqui também representando os trabalhadores de todo o estado de Alagoas, da agricultura. Gostaria de parabenizar e saudar os ouvintes da Rádio Novo Horizonte que está em casa, todos e todas que estão em casa nos ouvindo nesse momento, e aos presentes. Bom, em particular, eu gostaria de dizer, Genildo, a vocês da FETAG, vocês tomaram a medida mais acertada possível. Eu acho que o conjunto de trabalhadores e trabalhadoras rurais, urbanos, estão se organizando em todo o país para fazer frente a essa tentativa de golpe na Previdência dos trabalhadores. Eu participei de duas caminhadas, duas manifestações, uma em Arapiraca e outra em Maceió. E eu acho que a FETAG acertou. Acertou porque é importante a gente estar na rua, gritando, chamando a atenção da sociedade, mas é fundamental a gente abrir um diálogo com quem tem poder de decisão, com quem tem poder político de influenciar na tomada de decisão dos deputados federais, dos senadores brasileiros, daqui de Alagoas e do país inteiro. Por isso que a federação aceitou. Eu acho que propor audiências públicas nas câmaras de vereadores, vir conversar com esses vereadores e vereadoras aqui em Giraldo Ponciano, é uma decisão certíssima da FETAG. Acho que os movimentos sociais e populares ficam assim bastante contemplados com a proposta da FETAG, com a iniciativa de vocês. Por quê? Porque quando o sujeito é candidato a deputado estadual federal, vocês não tenham dúvida, eles não vão procurar o prefeito, nem de Giraldo, nem de Lagoa da Canoa, nem de Arapiraca. Até pode procurar para ter algum suporte, algum apoio. Na maioria das vezes, os candidatos a senadores e governadores fazem isso. Mas a maior parte dos deputados estaduais e federais tem um mínimo de inteligência de segmento em procurar são os vereadores. Eles sabem da capilaridade de votos que tem os vereadores da cidade. Eles sabem do peso político que cada um dos senhores e senhoras aqui presentes possui. Então, eu acho que vocês acertaram e eu penso que esse é um momento importante para a gente procurar realmente os nossos deputados federais. Procurar para dialogar com eles e perguntar o que é que vocês estão fazendo aí em Brasília. Porque daqui a 2 anos, quando vocês vierem me pedir voto lá em Giraldo Ponciano, eu não vou poder pedir voto a vocês se vocês não votarem de acordo com o interesse dos meus eleitores lá em Giraldo. Por que é que eu estou dizendo isso, senhoras e senhores? Porque nós já procuramos os nossos deputados. Não é sério. O companheiro Paulão já disse que está lá numa frente de luta no Congresso Nacional, dizendo não à reforma da Previdência e trabalhando para que haja efetivamente aquilo que a gente chama de investigação da Previdência. Não é? A gente precisa abrir as contas da Previdência e saber por que é que esses números não batem. Esse é o primeiro ponto. Bom, gostaria de acrescentar e dizer o seguinte: a história da Previdência no Brasil tem 94 anos, companheiro Baro, mas no mundo ela tem quase 300. Eu queria lembrar, fazendo um breve resgate histórico, que a Previdência que inventou não foram os patrões, não foi o Estado, foram os trabalhadores, presidente da Bahia. Lá no século XVII, 1700 e alguma coisa, na Inglaterra, os caras lá trabalhando nas minas de carvão, estavam morrendo. E quando os trabalhadores morriam, as mulheres em casa ficavam sem nenhum amparo. Ou a mulher ia se prostituir, ou pedir esmola na rua para criar o seu filho. Ou o sujeito ficava tão doente, aos 60, 70 anos de idade, que não conseguia trabalhar. E aí ia para casa e ninguém ajudava aquele trabalhador. Resultado, ele morria de fome ou ia pedir. Porque o grande capitalista que produzia lá o tal do minério, do carvão, quando o sujeito não servia mais, ele dizia, vai embora que eu não tenho nenhuma responsabilidade com você. E aí, os sindicatos, companheiro Maria, começaram a se organizar e dizer, a gente tem que fazer um fundo para ajudar a nós, companheiros e companheiras. Cada um aqui vai contribuir com um pouquinho, porque quando um companheiro tombar numa mina de carvão e morrer, ele vai saber que a esposa e os filhos vão ficar amparados, porque a gente vai dar o mínimo para a sobrevivência com dignidade dessa família. Se algum companheiro ficar velhinho, depois de contribuir, não conseguir mais trabalhar,
ele vai ter uma rendazinha o resto da vida dele para comprar remédio e ficar encostado lá. E aí, senhores vereadores, os grandes industriais ficaram com o olho desse tamanho, ó. Ouvintes que estão aí no interior, nos ouvindo aqui na cidade. Os donos das grandes mineradoras disseram: epa, tem muito dinheiro envolvido nisso, a gente vai pegar isso para a gente, porque isso vai dar lucro de algum jeito. E correram, brigaram para se apropriar desses fundos de pensão e de aposentadoria criados pelos trabalhadores, pelos sindicatos. E aí que entra o Estado e diz: epa, peraí, nem trabalhador, nem empregador, nem capitalista que explora, nem trabalhador que é explorar. Quem vai tomar conta desse negócio aqui é o Estado. O capitalista vai contribuir com um pedaço, o trabalhador com outro. E quem vai ser responsabilizado pela aposentadoria é o Estado. Mas por que eu estou fazendo esse resgate histórico com vocês? Ainda há pouco eu conversava com o vereador Jardins ali atrás. A gente batendo bola, trocando umas ideias, e eu dizia: vereador Jardins, o que está por trás disso é muito claro. O golpista Temer teve 6 reuniões diferentes com os banqueiros antes de propor a reforma da Previdência. E teve 6 reuniões com os banqueiros por quê? Para quê? Com que finalidade? Destruir a Previdência Pública para que a gente, enquanto trabalhador urbano, de classe média, possa, ao invés de pagar para o INSS a nossa aposentadoria, a gente vai pagar para quem? Os banqueiros. E quem vai ficar com o dinheiro da gente? Os bancos, o Bradesco, o Itaú, esses grandes bancos privados que entendem que esse dinheiro, gente, tinha que estar no bolso deles. Eles estão 300 anos depois voltando no tempo para dizer: epa, aqui no Brasil, com o presidente golpista, chegou a nossa vez. Tira dos trabalhadores, aliás, tira do Estado o controle da aposentadoria dos trabalhadores e passa para os banqueiros, que é o sonho que a gente sonhou enquanto ricos capitalistas há 300 anos atrás. Bom, mais do que isso, eu só queria lembrar que a fala do presidente Zé Maurício foi muito pontual, importante, precisa, como a de um cirurgião. Tem gente que se incomoda com o trabalhador tendo uma aposentadoria de R$ 937. É por isso, Amparo, que a gente não colocou aqui, mas é preciso denunciar. O Temer quer desvincular o reajuste do salário mínimo do reajuste da aposentadoria, principalmente do benefício assistencial. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que daqui a 10 anos a gente vai estar recebendo menos de meio salário mínimo de aposentadoria rural. Por quê? Porque tem gente nesse país que acha que pobre, como disse o presidente Zé Maurício, não pode ter isso. Se a gente tivesse aqui o presidente Lula ou a presidenta Dilma, a gente estava discutindo outras questões. Com amparo. Como é que a gente vai ampliar o número de pessoas beneficiadas com aposentadoria, pensão e louros aqui em Giraldo Ponciano? Seria muito bom, presidente Zé Maurício. A gente tem aqui a Dilma para estar brigando e pedindo apoio dos senhores vereadores para a gente estar trazendo um campus da UFAL e da Escola Técnica Federal para Giraldo Ponciano, que é uma cidade pobre e merecia. A gente UFAL. Então nós precisaríamos estar discutindo avanços. Mas aí, como disse o presidente Sérgio, do meu partido, ora, pensavam que o golpe era contra o Lula, Dilma e o PT. E o golpe a gente está vendo que é contra nós trabalhadores. É por isso que a PEC 55 congela em 20 anos investimentos públicos. Foi a primeira atacada do golpe. A segunda é a Previdência. A terceira é a trabalhista. Aliás, a trabalhista é a quarta, né? A terceira foi ontem, gente. Na calada da noite. A terceirização do serviço público. Você sabe o que quer dizer isso? Eu vou explicar para vocês. Hoje, qualquer prefeito que contrata alguém de forma irregular, direta, sem concurso público, além de responder a processo, se o trabalhador entrar na justiça, recebe o FGTS. Se o Ministério Público se posicionar, tem que fazer concurso público. Com a aprovação dessa bendita terceirização do serviço público, sabe o que é que vai acontecer? Aqui não. Lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina, o prefeito vai pegar um amigo, a Marileide faz de conta. Marileide, abre uma empresa aí de fachada, que a gente vai contratar esse povo todinho por meio da sua empresa. Eu vou pagar 2 mil a sua empresa, você vai pagar R$ 900 para o trabalhador. Vai estar tudo legalizado. Eu vou contratar de forma legal, o trabalhador vai ter carteira assinada
e eu vou ganhar dinheiro com você. Olha que coisa boa. E o serviço público? E eu estou preocupado com o serviço público, meu amigo? Então, foi dado mais um golpe ontem. E a Previdência, eu queria que a gente começasse a falar junto enquanto movimentos sociais, Genil, e Genivaldo, de uma outra forma. Não é reforma, é destruição da Previdência. Não tem outra palavra, nem termo, nem substantivo, nem adjetivo para a gente dar certo. É destruição da Previdência Pública brasileira. E eu gostaria muito que a gente falasse de trabalhador urbano e trabalhador rural, porque todo mundo está no mesmo barco, todo mundo está perdendo. E essa estratégia de dividir, fazer a reforma da Previdência agora, como te declarou ontem o governo golpista, ou melhor, antes de ontem. Não, a gente não vai mais mexer com o servidor público estadual e municipal. A gente não vai mexer mais com o servidor público de esferas inferiores. Nós vamos só fazer o seguinte, vamos fazer a reforma da Previdência Federal e os trabalhadores do INSS, urbano e rural. Por quê? Porque a gente vai fazer duas coisas maravilhosas. Qual é? Ou quais são elas? A primeira, a gente vai dividir os trabalhadores. Acaba que é servidor público estadual, municipal vai dizer, homem, agora não é comigo mais não, é problema do caba que é rural, ou do caba que é federal. Eu não tenho nada a ver com isso. E aí, quando a gente se divide, gente, a gente fica mais forte ou mais fraco? Então, olha, a reforma da Previdência, vamos chamar a partir de hoje de destruição da Previdência. E era uma destruição e uma agressão ao trabalhador rural e urbano, aos servidores públicos municipais, estaduais e federais. Ela é uma destruição à economia do município a partir da fala da Amparo e do Genivaldo, porque ela vai tirar dinheiro que circula na economia local do nosso município. Gente, ela é uma destruição não apenas da questão dos recursos públicos, mas da necessidade da gente amparar a quem mais precisa de amparo, que é aquele sujeito que se aposentou e que está na fase mais difícil da vida. Ele está doente, cansado, precisando de remédio. Bom, vou encerrar a minha fala dizendo apenas o seguinte: estamos juntos nessa luta. Acho que, e fica a sugestão a essa mesa, e parabenizo a cada vereador e vereadora que aqui está, assim, o compromisso de vocês. Sessão pública, tem Câmara por aí que vereador não vai não, gente. Zé Catu, vocês estão de parabéns. Tem vereador, mestre, é sessão pública, falar com o povo besteira, falou nada, não tem nada a ver com isso. Mas, cuscuz, a prova de que vocês têm compromisso com o povo está aqui. Porque eu sei que é difícil ser vereador, porque vereador é saco de pancada, vereador não serve para nada, mas quando o aperreio acontece, vamos procurar quem? O vereador. E aí eu quero encerrar dizendo, e o Jarbinhas, como vereador, colocava muito bem ali, ele dizia, Roberto, não é só por isso não. Se você perceber, a gente não vai ter só a perda da aposentadoria, da previdência, da contribuição para os banqueiros, vai ter outros problemas também. E é verdade. E sabe o que foi que eu lembrei, senhor? Que hoje, de cada 10 reais que a gente paga de impostos, 4 reais servem para pagar os juros da dívida interna. Você sabe quem são os cabos que cobram esse dinheiro? Os banqueiros. É uma verdadeira agiotagem. Quanto mais a gente paga essa dívida, mais a gente deve. A gente está pagando há 30 anos e a dívida está aumentando. E sabe por que está se fazendo a tal da PEC da morte, 287, para acabar com a Previdência? Foi feita a 55. Ontem fizeram a tal da terceirização do serviço público, atividade fim, e farão a reforma trabalhista. Sabem qual é a meta, senhores e senhoras? E a Rede Globo Televisão não diz, a Folha de São Paulo não fala, a Veja Isto É não faz menção, mas nós precisamos fazer. É para aumentar a contribuição do Brasil de 4 reais de cada 10 reais de impostos nossos para 6 reais. É isso mesmo. De cada 10 reais de nossos impostos, que hoje vão 4 para os banqueiros, vai passar em 6 reais para os banqueiros. E os banqueiros são os caras mais ricos desse país. Então, olha, se eu pago tanto imposto nesse país, e a saúde, a educação, a previdência está tudo ruim, para onde está indo esse dinheiro? Os banqueiros. E são os banqueiros que estão mandando fazer isso tudo? São. E onde é que esses banqueiros estão representados? E aí, com todo respeito a quem são desses partidos, mas o PMDB, o DEM em particular, melhor dizendo, e o PSDB são os maiores representantes desses caras. Lá no Sudeste,
dono de agronegócio, industrial de São Paulo, os grandes capitalistas desse país estão concentrados em 2 partidos. E não é que não hajam homens e mulheres de bem nesses partidos, mas a maioria é industrial, banqueiro e agronegócio. E são eles que estão por trás dessa reforma. E eu concordo com você. Eu acho que foi o Genildo que colocou, né, Genildo? Que não foi aprovado, Genivaldo, não foi aprovado nas urnas esse projeto. E não seria, companheiro. Eles estão vivendo um céu de brigadeiro. PSDB e DEM estão dizendo: Temer, você é só um fantoche. Faz tudo o que a gente quer. Porque em 2018, Dória vai ser presidente e a gente vai dizer, sabe o quê? Mas não tem nada a ver com isso. A gente acabou com a sociedade brasileira com o direito de trabalhar, mas não tem nada a ver com isso. Porque se for para as urnas, para as eleições, um projeto desse não passa. Que é um projeto de destruição da sociedade brasileira. Então, eu encerro dizendo: muito obrigado. E eu queria pedir mais uma coisa aos senhores e senhoras: que a gente pudesse reconhecer a altivez, a nobreza e o compromisso desses vereadores que aqui estão e pedir a eles reiteradamente que eles procurem os nossos deputados estaduais e federais para que eles se comprometam em pedir o que a gente está pedindo aqui. E queria pedir, em nome do Movimento pela Cidadania, uma salva de aplausos aos nossos vereadores que estão aqui apoiando a nossa luta. Um forte abraço, companheiro. Obrigado, Roberto. Eu quero as palavras do Roberto Marques.